Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão de alimentação. Foi uma Exato. pergunta que a gente recebeu do impacto que os alimentos industrializados podem ter na nossa saúde. Será que eles causam algum problema ou não? O que são alimentos industrializados? O que são alimentos naturais? A gente vai falar um pouquinho disso para vocês hoje. Exatamente. Bom, primeiramente sejam bem-vindos a mais uma live Neurosaúde. Eu sou Eduardo Passos Stella Passos. e nós somos um casal que propaga saúde física e saúde emocional. Vivemos esse estilo de vida e é o que a gente quer trazer para vocês aqui, mais saúde física e mais saúde emocional. Bom, tema de hoje qual que é? Hoje a gente colocou o tema: será que a sua alimentação é saudável? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, mas às vezes tem essa dúvida aí: será que eu como saudável? Será que a minha alimentação tá ok? Me traz saúde, não traz? A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Exatamente. Bom, só para lembrar, às vezes vocês algum de vocês pode não ter acompanhado, mas nas últimas lives a gente falou até sobre um mito em relação à alimentação, em relação à atividade física, não foi? As pessoas pensam que a atividade física ela é a melhor estratégia para o emagrecimento. A gente quebrou esse mito justamente nessa live. Então, se você não acompanhou, entra lá no nosso canal no Facebook, né? Daqui a pouco a gente vai disponibilizar tudo isso no canal do YouTube também, para poder assistir essa live, tá bom? Bom, contextualizando aqui, né? Qual que é o melhor tipo de alimento para a gente ser saudável? Como é que a gente diferencia um alimento industrializado de um alimento natural? Boa, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre... Vamos dividir em partes aqui. Primeiro a gente vai falar o que são esses alimentos industrializados. Depois a gente vai explicar um pouquinho para vocês essa questão dos alimentos naturais. Às vezes parece algo tão simples, né? Mas traz uma confusão muito grande no dia a dia de muitas pessoas. Principalmente quando a gente vai ao supermercado comprar as coisas para casa, a gente nunca sabe se está levando algo de qualidade ou não, que vai fazer bem ou não para nossa saúde. Então, quando a gente fala de alimentos industrializados, o que são alimentos industrializados? Explica aí para eles. Os alimentos industriais, normalmente, a grande maioria desses alimentos, a gente entende como o quê? Como aqueles vendidos em embalagens, né? Alimentos que são processados, alimentos que normalmente a gente vê em comerciais na TV. Raramente você vai encontrar um brócolis sendo anunciado num comercial de TV, né? Ovos sendo anunciado. Então, normalmente os alimentos industrializados a gente entende por esses, que passam por um processo de fabricação, são ultraprocessados, vendidos em latinhas, em embalagens, tudo isso são alimentos processados. A gente pode deixar um né? pouquinho mais fácil para responder essa pergunta, a própria palavra já responde, né? Industrializado, que é feito pela indústria. Então tudo aquilo que vem em pacotinho, latinha, tudo isso a gente considera hoje como alimentos industrializados. A gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês: carnes processadas, farináceos, refrigerantes, aquelas bebidas açucaradas, os sucos de caixinha também são alimentos industrializados, os óleos vegetais, enlatados e embutidos, as frutas, às vezes alguns condimentos são enlatados e embutidos molhos, também. né? Todos esses, né? Doces, sobremesas, que é acho que é o grande pilar aqui para a grande maioria das pessoas, né? Feitos à base de trigo, com muito açúcar refinado. Então, tudo isso são os alimentos Uma coisa industrializados. interessante que vale também trazer para vocês aqui, que estão aprendendo agora sobre essa questão de vida saudável, de construir um estilo de vida saudável. Geralmente o alimento industrializado que vem nesses pacotinhos e saquinhos, quando você lê rótulo, a gente ensina os nossos alunos aqui nesse hábito que pouca gente tem. Eu e o Eduardo a gente não tinha e foi algo que a gente desenvolveu. Geralmente quando você lê o rótulo de um alimento industrializado, se você virar ele e ver que vai precisar de um dicionário químico para entender o que tem dentro desse alimento, é aí que ele é considerado muito mesmo um alimento industrializado. Então a gente ensina também os nossos alunos aqui no dia a dia a ganhar esse hábito, porque isso é algo que a gente não faz, né? A gente põe no carrinho, pega, joga lá e depois vê as consequências lá na frente. A gente vai falar disso. Isso não é um hábito, né? Normalmente a gente entra no supermercado, nós éramos dessa forma. A gente entrava, tudo que está ali no mercado, pelo menos a parte alimentícia, é comida e ponto final, né? Então a gente sai colocando dentro do carrinho sem avaliar. E essa é a grande questão para você conseguir diferenciar um alimento saudável de um alimento que não é saudável, um alimento industrializado. A gente falou agora dos alimentos industrializados, a gente vai explicar um pouquinho para vocês agora o oposto de alimentos industrializados, que a gente chama aqui de alimentos da terra, né? Alimentos da terra. São os alimentos naturais. Vamos falar um pouquinho? Esses alimentos são alimentos que têm um mínimo de processamento, na verdade. Então, todos eles têm origem natural, sejam eles de origem animal ou vegetal. Então a gente compreende isso pelo quê? Pelos legumes,
pelas carnes, pelos ovos, né? Por verduras, pelas frutas, pelas gorduras saudáveis como óleo de coco, azeite de oliva. Todos esses são alimentos naturais. Geralmente os alimentos naturais, eles têm quase que nenhuma manipulação humana. Então, é aqueles alimentos, a gente até usa o termo da terra, e vocês vão entender um pouquinho disso, que a gente vai dar uma dica no final dessa live para vocês, muito importante para ajudar nessa questão do ganho de saúde através da alimentação, que a gente considera alimentos da terra, porque vem da terra. Então, o homem só precisa ir lá, tirar da terra e colocar para utilização, né, para consumo. Então, a gente considera alimentos naturais. Vamos colocar aqui alguns exemplos: os vegetais, as gorduras saudáveis, laticínios, sementes e castanhas, frutas, enfim. A gente não vai entrar muito no detalhe, mas é mais para dar essa clareza para vocês. O que é alimento industrializado e o que é o alimento da terra, o alimento natural. Exato. Uma vez que a gente compreendeu o que são alimentos naturais e o que são alimentos industrializados, agora eu acho importante a gente avaliar como que é o nosso comportamento em relação a esses dois tipos de alimentos, tanto o natural quanto o alimento industrializado. A gente que trabalha com comportamento alimentar, a gente estuda muito o comportamento humano ao longo da nossa evolução. E o que a gente percebe hoje, né, na nossa sociedade atual, onde a gente vai ao supermercado fazer a nossa compra? Eu lembro quando eu e o Eduardo, a gente casou, a gente mudou de país, né? Poucas pessoas conhecem essa história, mas quando a gente mudou de país, a gente foi para Luxemburgo e chegou lá, nossa primeira compra parecia um paraíso, né? Agora meu pai e minha mãe não me controlam mais, eu posso comprar o que eu quiser. Então a gente trazia muita coisa, assim, vontades que a gente tinha. O Eduardo amava bolacha Oreo, ele vai falar disso já já. Então, o que acontecia nessa sociedade hoje em dia, e que também a gente fez parte disso? A praticidade, a conveniência, o prazer. A gente tem pouco tempo, às vezes, para estar na cozinha, né? Ou às vezes é uma questão de prioridade, a gente fala disso depois. Mas a gente acaba delegando essa responsabilidade para a indústria da nossa alimentação. Então, tudo aquilo que é muito prático, muito rápido, faz parte do carrinho. E o comportamento humano foi se moldando em volta disso, dessa falta de tempo que a gente tem e atender as nossas necessidades básicas do dia a dia, que é a alimentação, né? Exato. Eu acho que nós temos que considerar um outro fator muito importante, que é em relação à herança familiar. Também. Né? A cultura familiar. Normalmente, quando você sai da casa dos seus pais, você herda essa cultura, a forma como eles se alimentavam, o tipo de comida que eles comiam. Então, você traz isso para sua casa, e eu e você somos exemplos vivos disso, né? A forma como ela se alimentava na casa dela e eu na minha casa, a gente simplesmente dá continuidade. E dependendo, se seus pais não tinham essa questão da avaliação, de compreender a alimentação natural como combustível essencial para a gente ter saúde física e emocional, você vai ser como a gente lá atrás, né? Comprando tudo que apetece, né? A gente chega no supermercado, olhou na prateleira, gostou, joga pra dentro do carrinho. O olhinho brilha, né? A gente não tem filhos, mas a gente vê muitos pais falando desse desafio de dizer não para os filhos com relação a essa parte, até porque o supermercado, se a gente for avaliar, quando a gente entra aqui na Europa, no Brasil também, porque a gente teve um pouco de contato com isso, mas não casados, mas aqui a gente entra, grande parte das gôndolas do supermercado são de produtos industrializados e um pedacinho ali é de produto natural. Isso mostra como o consumo de alimento industrializado é muito mais requisitado, é muito mais procurado hoje pela sociedade. Por isso que a gente fala desse comportamento humano. E para a gente conseguir entender como que isso aconteceu, por que o ser humano hoje tem essa opção mais por alimentos industrializados, por que a indústria fornece tanto tudo isso, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás. Eu acho que uma vez que a gente compreendeu alimentos natural, né, alimentos da terra, alimentos industrializados, nosso comportamento alimentar, a gente precisa compreender agora o contexto histórico. Como é que a gente evoluiu como seres humanos? Como é que nós chegamos até aqui? Se a gente parar para pensar, os nossos antepassados lá atrás, eles viviam do quê? Da caça, da pesca, colhendo frutos silvestres pelo caminho. Foi essa maneira como nós nos alimentávamos, né? E nós evoluímos como seres humanos. Naquela época não tinha assim, hoje no pequeno almoço, no café da manhã, me apetece um croissant com manteiga, não tinha isso. Naquela época o homem ia lá, ele caçava a carne que estava ali, né, à disposição dele, era no café da manhã, ele se alimentava daquilo. E a gente veio evoluindo foi dessa forma que a gente veio evoluindo. O que mudou então de lá, né? Antes disso a gente tinha a questão do cultivo, né? A gente vivia em comunidades rurais. É verdade. Então como é que funcionava, né? Eu tinha minha vizinha aqui, então eu trocava as minhas cebolas
pelas suas batatas, troco os meus tomates pelos seus ovos. Era uma troca. Era uma troca. E era dessa forma que nós nos alimentávamos. Então, basicamente, toda a alimentação, toda a comida vinha de onde? Vinha da terra. Da terra. Né? Era totalmente baseada nos alimentos naturais. E aquela época, voltando um pouco de saúde, falando de saúde, as doenças que existiam não eram iguais às que nós temos hoje. A gente vai até contextualizar isso daqui a pouquinho, mas é importante quando a gente fala de saúde, que é o nosso objetivo principal aqui para vocês, mudou também. As doenças que surgiram após um processo de uma mudança de comportamento humano justifica os nossos hábitos alimentares. Naquela época, onde a gente era caçador e coletor e se alimentava dessa troca ou do que a gente caçava, né? Era um tipo de biotipo corporal também, né, naquela época, e também de doenças que a gente tinha. Mudou bastante, né? Logo após essa fase veio a Revolução Industrial, as grandes indústrias. Nesse momento começou a se estabelecer o que? Horários. Então você tinha o horário de trabalho e você precisava ter um horário para o café da manhã, um horário para o lanche, um horário para o almoço, um horário para o jantar. A partir daí já passou a modificar um pouco a nossa maneira de se relacionar com o alimento. Então a gente dividiu em duas fases aqui. Quando a gente era caçador e coletor e a gente veio evoluindo, fazendo trocas dos nossos alimentos que a gente produzia na terra, veio a industrialização, as indústrias, essa alimentação mais baseada em saquinhos e pacotinhos. Aumentou a disponibilidade, né? Fast food surge nessa época também, que foi muito bom para a nossa sociedade, porque como o Eduardo disse, a gente começou a ganhar uma rotina de trabalhos, horários e compromissos, onde a gente precisava de mais praticidade na alimentação. A questão é que esse novo estilo de vida, esse novo comportamento, ele acabou tendo algumas consequências, né? A industrialização, ela favoreceu ao novo hábito do comportamento do dia a dia, das rotinas e horários, porque as pessoas conseguiam comprar ali, pegar fast food, e no mercado já estava tudo pronto, só coloca lá nele para esquentar e já estava pronto. Só que a gente, com o passar do tempo, foi sofrendo algumas consequências desse novo estilo de vida. Aumentou muito a disponibilidade e a variedade de alimentos, né? Porém, esses alimentos que em sua maioria não são naturais, eles para poder se manter com sabor, para poder manter a cor, para poder principalmente manter o prazo de validade ali no supermercado, nas gôndolas, e para não se estragarem, eles precisaram o quê? Ser adicionado aditivos químicos, substâncias químicas, corantes, conservantes, tudo isso para poder fazer com que ele se torne ali... Durasse mais tempo, exatamente. Só que a grande consequência, como você estava dizendo agora, é que esses aditivos, essa comida artificial, praticamente, acabou trazendo aí, mudando o nosso corpo, a nossa biologia. Se a gente parar para pensar anteriormente, os índices de doenças como diabetes, a própria obesidade, câncer, Alzheimer, praticamente não existia, né? Tem doenças, Alzheimer é algo muito novo. Eram doenças mais infecciosas, né? Essas coisas mais... Exatamente. E agora a gente já percebe aí um grande aumento nessas doenças. A própria Organização Mundial da Saúde declarou o sobrepeso e a obesidade como uma pandemia. O que mudou, né, de lá para cá? O que mudou, né? A forma como nós nos relacionamos com o alimento. Que tipo de alimento que a gente que passou agora a colocar para dentro do nosso corpo. Porque se a gente for olhar para a história, se a gente for olhar para esse processo de evolução, o que mudou drasticamente foi a alimentação depois da industrialização. E essas doenças surgiram após, quando eles fazem essas estatísticas, levantam esses números, após essa industrialização. Então essas consequências, é muito bom ter a praticidade da alimentação, gente. A gente fala isso aqui, né? Que bom seria se a gente pudesse ter essa praticidade, o prazer que a gente tem de comer esses alimentos que a indústria já deixa gostosinho ali pra gente, e isso não afetasse a nossa saúde. Seria o cenário perfeito. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que, infelizmente, o nosso corpo, a nossa biologia, quando a gente come alimentos industrializados, com longos prazos de validade, alimentos com aditivos químicos e conservantes, isso entra no nosso corpo. O nosso corpo não entende assim, hoje eu vou comer uma bolacha recheada, maravilhosa, e a hora que ele entra na sua mente, ok, você tá ali com aquele prazer gostoso e maravilhoso, né? Só que a hora que isso entra dentro do teu corpo, o teu corpo não identifica isso como uma bolacha maravilhosa e deliciosa. Ele vai tirar ali, tem nutriente? Qual nutriente que tem, né? Qual vitamina que tem? E geralmente esses alimentos, eles não têm nenhum tipo de nutriente, eles são muito
baixos, né? Essa questão de nutrientes, de saúde. A gente come hoje muito pelo sabor, né? Me apetece, ok, vamos lá, coloca no carrinho, eu como. Se não me apetece, não quero, sem fazer a mínima avaliação se esse alimento tem algum nutriente que vai nutrir o meu corpo, vai renovar, vai regenerar as minhas células, vai me dar energia, disposição. Não, é tudo pelo sabor. Se me apetece, eu como. Tudo pelo prazer. Se me apetece, eu não como. E esse é o grande mal que a nossa sociedade hoje está vivendo. Então a gente olha ao nosso lado, ao nosso redor, raramente se encontra alguém que não está reclamando de alguma dor física, alguma dor, uma questão de cansaço, de falta de energia. Por quê? Porque é um padrão hoje na nossa sociedade comer esse tipo de alimento. Até o supermercado, acho que 10% é destinado para alimentação natural e 90% para alimentação industrializada. O grande impacto disso na nossa saúde, que é o que eu e o Eduardo a gente estuda aqui, a gente traz para os nossos alunos, a gente quer compartilhar agora com vocês que acompanham o nosso trabalho aqui, é as consequências disso, desse estilo de vida, né, dessa praticidade, de buscar só o prazer que isso tem para a nossa saúde. Hoje, inúmeros estudos mostram a correlação dessa alimentação industrializada no impacto da nossa saúde, física e emocional. Uhum. O Eduardo estava falando comigo agora, antes da gente começar essa live, a gente estava levantando alguns estudos e pontos que a gente sempre passa para os nossos alunos aqui. E muita gente pergunta, Estela, Eduardo, o que é segundo cérebro, né? Que a gente fala muito da saúde intestinal, que é uma das que tem o maior impacto quando uma alimentação é industrializada, a nossa saúde intestinal ela é destruída. E qual que é o problema disso? A gente fala hoje, a ciência mostra hoje que o intestino é o nosso segundo cérebro. E as pessoas falam, como assim, né? Segundo cérebro, explica isso pra gente melhor. Explica um pouquinho essa questão da serotonina, da produção do neurotransmissor. Na verdade, isso é muito novo, né? A ciência agora que tem provado isso e as pessoas não faziam ideia. Acreditava-se que toda a serotonina, que é o neurotransmissor do nosso bem-estar, aquela forma como a gente se sente bem, né, com o bem-estar, era produzida no nosso cérebro. E hoje já se sabe que a maior parte da produção, né, da serotonina é realizada no nosso intestino. E o que vai definir se você vai produzir ou não essa serotonina é o combustível que você coloca para dentro do seu corpo, é a sua alimentação. Então, mais de 90% dessa serotonina é produzida pelo seu intestino. Então, vamos lá, vamos contextualizar com o que a gente está falando da alimentação. Uma pessoa que tem grande parte da alimentação industrializada, ela está destruindo a estrutura intestinal, a saúde do intestino. E às vezes ela não se sente bem, ela fala, nossa, Estela, eu fico triste, eu tô sempre cansada, tô sempre sem energia. Será que isso tem a ver com a minha alimentação? Totalmente a ver com a sua alimentação. Se até 90% da serotonina, que é esse neurotransmissor do bem-estar, de se sentir bem, é produzido nesse segundo cérebro que é o seu intestino, e você se alimenta de grande parte dos alimentos da sua base da sua alimentação é industrializada, provavelmente se você não mudar a sua alimentação, esse seu estilo de vida, esse seu comportamento alimentar, você nunca vai conseguir ter 100% da sua energia, do seu bem-estar, da sua disposição no dia a dia. Então, quando a gente fala de alimentação, as pessoas elas acabam vinculando só, você me ajuda a emagrecer? Não me ajuda a emagrecer? Não, a alimentação é muito mais, é o combustível, assim como um carro. No Brasil, a gente tem essa questão da gasolina adulterada. O Eduardo dá sempre esse exemplo, né? Exato. Quando você coloca um combustível adulterado no seu carro, o que acontece com ele, Estela? Como é que o carro funciona? Vai pipocando ali, mas vai, né? O carro vai exatamente aos trancos e barrancos. No nosso caso, como seres humanos, graças a Deus, né, não somos uma máquina, mas somos um corpo biológico, hormonal e metabólico. Então a gente não engasga como um carro engasga, mas a gente sente o quê? Dores de cabeça, a gente sente cansaço, a gente sente falta de energia, começa a vir o sobrepeso, né, e a obesidade consequentemente. A médio e longo prazo a gente desenvolve outras doenças como o câncer, como Alzheimer. Tudo isso por quê? Porque a gente passa a maior parte do tempo colocando esse tipo de alimento industrializado para dentro do nosso corpo. Então essas são as consequências, quando a gente fala de alimentos industrializados e alimentos naturais, dessa preocupação que nós temos que ter, porque é nossa responsabilidade se preocupar com a qualidade desse combustível, de fazer essa escolha. Por isso que nessa live de hoje, para quem está entrando agora, a gente queria trazer e deixar muito clara a diferença de o que são alimentos industrializados, o que são alimentos naturais,
quais as consequências, como foi o processo evolutivo do ser humano até hoje, por que a gente se comporta dessa forma, e essa questão de se sentir bem. Então, quer dizer, não é só a saúde física, a alimentação não tem um impacto só na sua saúde física, ela tem um impacto na sua saúde de forma holística, na sua energia, na sua mente, no seu raciocínio, no seu foco, no seu corpo. Então, quando a gente fala de alimentação, vai muito além, né? E a gente tava até colocando aqui para vocês algumas ações que a gente gostaria de passar para que vocês construíssem um pouquinho disso, né? Exato, só para fazer um parênteses aqui, o nosso corpo ele interpreta esses alimentos industrializados de duas formas, né? A gente tem duas maneiras que nós interpretamos. A gente tem uma forma de olhar o alimento e o nosso corpo tem a interpretação dele, que é metabólica, hormonal e biológica, tá? Qual que é a nossa interpretação quando a gente vai comer um alimento, a nossa escolha? A gente se baseia... É gostoso, é uma delícia, né? Me apetece, eu quero. É saboroso, né? Gostoso. É fácil de fazer, peraí, já está pronto, eu posso ligar, assim, é algo prático. Essa é a nossa interpretação em relação à comida. O nosso corpo não, o nosso corpo já avalia realmente se tem nutrientes. Peraí, deixa eu ver, isso aqui que eu acabei de comer agora, tem nutrientes? Tem vitaminas? Vai nutrir as minhas células? Vai regenerar o meu corpo? Vai me dar energia? Essa é a maneira como o nosso corpo interpreta. É natural? Então, a hora que você coloca, seja um peixe ou seja uma bolacha recheada, normalmente você não escolhe pela qualidade nutricional. Você escolhe se vai te apetecer ou se não vai te apetecer. E esse é o grande perigo hoje o que a maior parte das pessoas está a viver, sem avaliar. Eu acho que o grande segredo da nossa vida como seres humanos, né? A gente tem o nosso lado emocional, que é essa comer porque me apetece, pelo prazer, que é gostoso, e a gente tem esses momentos também. Mas a questão é que grande parte da sociedade hoje em dia não avalia essa questão da alimentação e come só pelo emocional, mas nós somos seres racionais também. A parte que avalia, a parte que entende, a gente só consegue avaliar aquilo que a gente conhece. Por isso que vocês hoje estão tendo a oportunidade de descobrir o que são alimentos naturais e quais as consequências e os industrializados. Depois disso, cabe a você, é sua responsabilidade avaliar o que você vai colocar dentro do seu carrinho, né? Não é fácil, não é simples isso, né? Eu lembro, mas eu tenho uma história particular até com uma bolacha recheada, já contei eu acho que algumas vezes, aquela bolacha Oreo, maravilhosa, tá? A gente não nega esse tipo de coisa, né? É muito boa, muito saborosa. Então, terminava o almoço, eu comia metade de um pacote. E aí depois do jantar ia a outra metade. Não sei se alguém aqui compartilha comigo dessa situação, desse vício que a gente tem. E é normal, né? Porque aquele alimento açucarado, feito ali numa fábrica, num laboratório, praticamente para viciar, na verdade. Então você termina de comer ali, aquela sensação gostosa, né? De relaxamento, de alívio. A hora que a gente começou a avaliar, peraí, vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui nesse rótulo. A leitura dos rótulos, ela é um abre-olhos. Isso vai ser até uma ação que a gente vai passar, né? Dá uma live até esse assunto. É verdade. Mas a hora que a gente começa a avaliar o rótulo, deixa eu ver o que tem aqui. Você vai perceber que não tem muita coisa, não tem quase nada natural ali. Só tem aditivos químicos e conservantes, coisas que são feitas realmente para viciar. A partir daí que a gente tem essa clareza, foi a hora que a gente tem a liberdade de fazer a escolha. Peraí, quero continuar colocando isso para dentro do meu corpo e prejudicar a minha saúde a curto, médio e longo prazo ou não? Ou é melhor eu negar esse prazer momentâneo para ter saúde? É uma avaliação que a gente só consegue fazer se a gente parar, né, ter essa consciência de que saúde é algo importante, a gente pode construir, escolher saúde e começar a fazer essa avaliação que trabalha essa parte racional que a gente fala tanto para vocês da nossa mente. Então, qual que é o segredo aqui? É a gente descobrir aquilo que nos traz saúde, aquilo que prejudica a nossa saúde. Estela, mas eu acabei de descobrir tudo isso e eu percebi que a base da minha alimentação é totalmente industrializada. Calma, tá tudo bem. É um processo de conhecimento, de você começar a fazer algumas mudanças simples, gradativa, mas que vai fazer com que você vá começando a aumentar os seus alimentos naturais, a base da sua alimentação de alimentos naturais e diminuir a questão dos alimentos industrializados, pensando na sua saúde e na saúde de quem você ama, que é o que a gente faz hoje aqui, né? Não há dúvidas. Bom, para finalizar aqui, a gente quer passar para vocês algumas ações
que vocês já podem realizar para poder mudar os seus hábitos, melhorar a qualidade da alimentação, do que você coloca para dentro do seu corpo e, consequentemente, viver aí com muito mais saúde física e emocional. Exato. Por quê? Porque aqui a gente quer passar o conhecimento, mas o conhecimento sozinho, ele não tem efeito nenhum. O que diferencia aqui, o que a gente fala para os nossos alunos, é a ação. Se você não fizer nada, é muito bom vir aqui ouvir a gente falar, mas você precisa agir. A gente quer dar uma tarefa aqui para vocês hoje que vai ajudar muito nessa escolha de saúde, de fazer uma avaliação, né? Que a gente fala usar a parte racional do nosso cérebro para avaliar. Vamos falar um pouquinho. Só para contextualizar essa parte, a gente está aqui, estaremos aqui, né, na maior parte dos dias para poder trazer uma informação que faça a diferença na vida de vocês. Então, não pegue essas lives apenas por ouvir, né? Adquira o conhecimento, legal, bacana, e saia e continue a vida da forma como sempre foi. Não. Pega isso como algo que realmente pode mudar, pode trazer uma transformação. Nós garantimos para você que se você aplicar tudo que a gente ensinar aqui, você vai ter muito mais saúde, você vai perceber a diferença aí no seu dia a dia e na maneira como você se sente. Então, papel e caneta na mão agora para anotar as ações dessa live Tem até aqui. algumas alunas aqui já até contando que elas eram como você. Ó, a Sara tá dizendo, eu antes de vos conhecer, tá vendo, Sara? Essa parte eu não conhecia, esse detalhe. Vamos conversar em sessão essa semana. Amanhã, né? A gente tem sessão? Amanhã a gente vai conversar. Muito bom. Vamos lá então. Então a primeira ação que a gente quer passar para vocês aqui é a seguinte. Toda vez que vocês forem ao supermercado, vocês vão adotar essa regra. Chama regra neurosaúde. Regra neurosaúde. Vamos lá. Qual que é a regra? Vamos até perguntar para o aluno aqui, para os nossos alunos, pessoal, qual que é a regra neurosaúde quando a gente faz a compra no supermercado? Vamos ver quem vai adivinhar. Quem leu o manual neurosaúde? Vamos ver quem leu esse material. Vamos lá, vamos ver. Será que alguém sabe aqui? Vamos aguardar um pouquinho, porque tem que sair coisa boa, então eu vou pegar vocês. Se você não leu nada, vocês sabem que a gente é bravo, A né? gente vai dar 0 para vocês, Exato. viu? Vamos ver quem vai responder aqui. Vamos ver se alguém Regra responde neurosaúde para comprar o alimento. O que a gente tem que se perguntar? Vamos lá, vamos São ver se 3 vem. perguntinhas básicas. Desembala é industrializado. Já tem uma ali, ó. Muito Desembala bom. é desindustrializado. O que mais? Vamos ver. Tem mais alguma aqui? Deixa eu ver. São 3 perguntinhas básicas que a gente faz, né? Descasca, Se é natural. é natural. Essa já é uma das perguntas que a gente realiza, né? Mas vamos lá, papel e caneta na mão, qual que é a primeira pergunta? Primeira pergunta, a comida cresceu na terra? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer antes de colocar no seu carrinho de compras. Então, a comida cresceu na terra? Segunda pergunta. Segunda pergunta, a comida andou pela terra? Né? Foi algum bichinho ali, um animalzinho, uma galinha, um porco, uma vaquinha que andou pela terra? Então isso já é a segunda pergunta aí para você poder avaliar o alimento que você vai comprar. Terceira pergunta, a comida nadou na água. Então a gente fala que são essas 3 perguntas. Então, a comida cresceu na terra, a comida andou na terra, a comida andou na água. Se você responder sim para essas 3 perguntas, esses alimentos são considerados alimentos naturais. Estela, mas e os alimentos que vem saquinho, pacotinho, que são considerados industrializados? Como que a gente faz para também, caso a gente queira ter acesso a esses alimentos? Leitura de rótulos. Essa é a segunda ação, na verdade. A primeira, então, são essas 3 perguntas que você vai se fazer, ok? A comida cresceu na terra, a comida andou na terra ou a comida nadou na água? Feitas essas perguntas aqui, e de repente achei um saquinho, achei um com embalagem aqui, estou em dúvida, o que eu faço? Vamos para a segunda ação. E a leitura de rótulos. Exatamente, a leitura dos rótulos. E aí, como é que você vai perceber? A gente tem uma noção do que é o alimento natural, né? Normalmente, quando você fizer essas 3 perguntas, você já vai eliminar boa parte aí da variedade que existe no supermercado. Mas a terceira, no caso, seria essa ação de leitura do rótulo, você avaliar. Se você encontrar ali coisas que você nem entende, nem compreende, glutamato monossódico, dióxido de enxofre, tem de tudo. Tem de tudo. Você suspeita, fala, peraí, o meu corpo não compreende isso. Nós somos seres naturais, nós somos seres humanos, né? Como seres naturais, nós só compreendemos, a nossa biologia só compreende comida natural. A hora que você coloca um alimento industrializado para dentro do seu corpo, com aditivos químicos e substâncias químicas, ele olha para isso tudo e fala, o que é isso aqui? Não estou entendendo. E ele
de alguma forma ele vai tentar se livrar desse alimento. Sintomas, né? E aí é a hora que começa a surgir o quê? Os sintomas. Então, se você tem dores de cabeça, você tem cansaço, você tem náuseas, você tem problemas intestinais. E o que mais nos compadece aqui, né, é que muitas pessoas não têm essa consciência, elas não sabem que o alimento industrializado está causando esse tipo de problema. A gente atende muitos alunos aqui que chegam com problemas gastrointestinais durante uma vida, praticamente, e sem conhecer, sem saber que é isso que está fazendo mal a ela. E a hora que ela exclui essa alimentação industrializada, não tem nem comparação, é uma outra vida que ela ganha. É uma tarefa desafiadora, a gente sabe, tanto que os nossos alunos, eles passam por esse processo, e não é em 1, 2, 3 semanas, tem o acompanhamento de 2 meses, de 3 meses, para ajudar na construção desse novo estilo de vida. É uma questão gradativa também, os alunos quando chegam aqui, eles percebem a diferença nítida. Quem já acompanhou o nosso trabalho aqui sabe que a gente faz aquela avaliação holística da saúde e a gente repete ela no final do processo. Então eles mudam todo o estilo de vida. A gente tem uma estratégia também para quem busca emagrecer. Então as pessoas que querem ter o emagrecimento, que a gente fala aqui, a gente nem usa tanto essa palavra emagrecimento. A gente fala que quando você muda o seu estilo de vida, o seu comportamento alimentar e começa a eliminar os alimentos que causam um processo inflamatório no teu corpo e adota um estilo de vida saudável, principalmente na base da alimentação natural, o seu corpo volta ao estado original e natural. Então, quando a gente fala que não é uma tarefa fácil, realmente, gente, não é. A gente passou por isso. Os nossos alunos, a gente criou um método para isso. Foram 3 anos estudando para desenvolver esse passo a passo, para desenvolver essa metodologia. Tanto que a gente tem o Manual Neurosaúde, que a gente explica tudo isso lá. Além disso, a gente tem o Caderno da Cozinha Saudável, que ajuda, né? De tão importante que é essa questão da alimentação, a gente acabou precisando realmente desenvolver um material, um caderno da cozinha saudável, onde a gente fala de comportamento alimentar, saciedade versus fome, saber respirar na hora da alimentação, quais os alimentos que realmente nutrem o seu corpo e dão energia, saber diferenciar, que é o que a gente está entregando aqui para vocês. Então, tudo isso faz parte de uma mudança de estilo de vida que é holística, que é global, e não é simples de se fazer essa mudança. Mas a gente fala muito que o quanto antes a gente começa essa mudança, eu e o Eduardo, uma das coisas que a gente se arrepende, na verdade, a gente não tinha ninguém para ensinar, não tinha esse conhecimento, não ter começado esse estilo de vida antes. Eu, quando cheguei em Luxemburgo, eu engordei 14 quilos, tinha depressão, ficava estressada, irritada, e eu não fazia ideia do quanto a minha alimentação tinha impacto no meu estado emocional. E conforme a gente foi estudando e descobrindo e aplicando isso na nossa vida, a gente teve uma melhora significativa na nossa saúde. Por isso que aqui, gente, não é uma questão de estética, como muita gente às vezes pensa que a alimentação tem a ver com a questão estética. Estar magro ou gordo, não tem nada a ver. É uma questão de saúde. E quando a gente passa esses ensinamentos, as pessoas aplicam na vida delas, elas têm resultados incríveis em todos os níveis, emocionais e físicos. Então o que a gente passa para vocês é aquilo que a gente tem de melhor. É óbvio que não dá para entregar tudo que a gente entrega aqui de forma organizada, mas é partilhar um pouquinho do nosso conhecimento para você. E se já fizer diferença na sua vida, pra gente já valeu a pena. Porque a gente tem que usar essa quarentena para sair com lucro em alguma coisa. Eu sempre repito isso para vocês. E vamos tirar um lucro da nossa saúde, sair mais forte. Sair mais forte dessa situação, né? Bom, hoje vocês aprenderam bastante coisas, eu acredito que foi muito valiosa, não é verdade? Diferença de um alimento natural, de um alimento industrializado. Vocês aprenderam aqui o processo evolutivo, como é que a gente chegou até aqui. Vocês aprenderam aí a questão de como avaliar, como fazer suas compras no supermercado, fazendo as perguntas da regra Neurosaúde. Alguém lembra aí qual foram as perguntas, só para ver se vocês anotaram mesmo? Bom, cresceu na terra o alimento, né? Andou na terra, nadou na água. É assim que a gente faz as nossas compras, né? O comida de verdade a gente descasca e comida industrializada a gente desembala, ok? Bom, é isso por hoje. É isso, aguardamos então. Vai fazer uma foto para eles comentarem no final? Vou colocar uma foto para vocês na nossa rede social e vocês contem um pouquinho o que vocês acharam da live. Vou colocar também uma caixinha de perguntas para vocês. Aproveitem que eu e o Eduardo, a gente está nessa quarentena, disponibilizando o nosso tempo, né? Que a gente tem um tempo bem corrido aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, a nível de comportamento alimentar e gestão emocional, falem com a gente, vai ser um prazer ajudar vocês. A gente quer diminuir o caos desse mundo aí fora e esse é o nosso compromisso com vocês através dessas lives. Nós esperamos do fundo do coração que a gente consiga construir esse estilo de vida saudável na sua vida, na sua família, levando bem-estar e saúde aí pra vocês. É isso aí. Vamos juntos? Vamos juntos.
Yes.